Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo. Estamos aqui mais uma vez com a entrevista com o pastor Júlio César, o pastor presidente desse ministério, Igreja Santidade e Arrependimento. A paz do Senhor Jesus, pastor Júlio César. Pai do Senhor, irmão Alex, Pai do Senhor a todos vocês que estão em casa, ouvintes, telespectadores desse grande canal Igreja Santidade e Arrependimento, onde temos o prazer de fazer aquilo que a gente mais amamos, que é transmitir a paz, a alegria no lar das pessoas, para que elas venham ter o status de nobreza, de saber que nós, herdeiros do reino, estamos preparados para o dia da grande obra. Glória a Deus. E também está conosco a missionária Cleide, que também faz parte da diretoria Santidade e Arrependimento. Uma boa noite, a paz do Senhor, missionária Cleide. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria imensa estar presente aqui juntamente com o presidente da Igreja Santidade e Arrependimento, pastor Júlio César, é uma honra. E igualmente a todos que estão ouvindo também, estamos grandiosamente felizes por essa oportunidade. Glória a Deus. Então nós vamos começar mais uma programação, perguntas e respostas com o pastor Júlio César. A primeira pergunta é, pastor Júlio César. Já vem. Glória a Deus. Uma pergunta muito eficaz. Como que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Eita, glória a Deus. Bom, você que está em casa, você ouvinte, vocês aqui que se encontram no estúdio, a primeira pergunta ela é de suma importância não somente para mim, mas para todos os homens da terra. Sabemos nós que o evento de Atos 2, ele não vem simbolizando somente línguas estranhas, ele não vem simbolizando somente um avivamento de emoção do pula-pula. Quando o batismo ele refere na Bíblia Sagrada, que a Bíblia diz que não, aquele que nascer da água e do Espírito não herdará o reino dos céus, o que é isso? O batismo do Espírito, que João Batista disse, olha, eu vim para batizar com água, né, irmã Cleide? Verdade. Mas vem um depois de mim que virá batizar com o Espírito e com fogo. Então esse é o símbolo do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo. Então nós temos que afirmar que como eu atingir o nível de ser batizado? É simples. Sim. O batismo do Espírito Santo é quando você tem uma vida de renúncia. Jesus disse assim, ó, aquele que quer seguir a mim, negue a si mesmo e pega a tua cruz e siga-me. Quando você se deixa a sua própria existência, alguém agora começa a ter vida dentro de você. Glória a Deus. O Espírito Santo. Porque você está deixando o seu controle. Jesus disse em João 4, aquele que é nascido do Espírito é como o vento, que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Ou seja, você não tem mais controle da direita ou da esquerda. Você não sabe para onde você vai, porque você é nascido do Espírito. Então ele tem que ser controlável dentro de si, ao ponto de Paulo dizer que o nosso corpo é templo e morada do Espírito. Então, o batismo do Espírito Santo é a obediência a Deus. Não é falar em línguas, não é pula-pula. Então, para chegar a esse nível, para chegar ao ápice do batismo, renúncia, os grandes deveres que Jesus deixou bem claro, dizendo, olha, cuidado com o teu olho, hein? Cuidado, olha, sentar na mesa dos escarnecedores, olha, cuidado. Então, esses pequenos exercícios de comportamento ético e moral, se ele sendo completado na vida de um homem e na vida de uma mulher, automaticamente o Espírito Santo se aproxima dele, toma a direção da sua própria vida, da sua própria existência, mata a sua soberba, as suas próprias opções de escolha. E aí você começa agora a piscar, é o Espírito Santo piscando, pegar o Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo ele morar dentro de você. Esse é o batismo. E quando ele mora dentro do crente. Então agora línguas, visões, revelações, esse tipo de dons são dons. Então o batismo do Espírito Santo é ganhar poder, receber poder. Pedro, quando estava sem o Espírito Santo, negou 3 vezes. Mas quando ele foi batizado, ele enfrentou a cruz. Então o domínio deve ser conquistado através do equilíbrio, de uma santificação e também de uma prudência, saber onde anda, o que vê, o que pega e o que sente. Glória a Deus. É uma resposta muito inteligente. Glória a Deus, muita sabedoria. Missionária Cleide, por favor, fique à vontade. Já que estamos falando sobre o Espírito Santo, pastor Júlio, eu queria saber do senhor, que é um pastor que tem bastante sabedoria dada pelo nosso Deus. E dentro desse contexto do Espírito Santo, eu queria saber o que significa nascer de novo. Exato, é o elo, na verdade o que acontece? A sua resposta está à frente da dela. Porque você precisa nascer de novo para receber o Espírito. Glória Exato. a Deus. Então um nascimento novo, o que é nascer de novo? Eu sei que é difícil alguém entender isso, porque nem tão pouco o Nicodemos, o grande lei das Escrituras, eles estavam perguntando e batendo na porta e diziam, mas como que é esse negócio de nascer de novo?
O novo nascimento, ele não vem do nascimento físico. Sim. E nem o novo nascimento de origem. Ele vem do nascimento do Espírito. Ou seja, quando Paulo exerce o batismo da água, ele fala assim, ó, nós fomos batizados na água, fomos batizados na sua morte. E o que significa isso? Quando Jesus morre e ele ressuscita, ele não ressuscita em carne, ele ressuscita em espírito. Então, o batismo, o novo nascimento é o quê? Matar a carne, crucificá-la, ir para o túmulo do terceiro dia e nascer de novo no Espírito. Glória a Deus, né? Que sabedoria, né, irmãos? Muita sabedoria, Muito bem explicado, E aí né? foi quando Paulo disse, olha, assim como ele morreu, eu morri com ele. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tremenda resposta de Deus. Tem mais uma pergunta aqui, pastor Júlio. Quais são os sinais do Espírito Santo quando habita na vida de um ser humano? Posso falar o primeiro sinal? Sim, por favor. Vou pegar todo mundo de surpresa. O primeiro sinal é o que Davi disse. Quando o Espírito toma um homem, ele aperfeiçoa o rosto. Aleluia. Aleluia. O rosto da pessoa já muda. Aí quando o rosto dela muda, o comportamento virão como exercício daquilo que já foi mudado. Ou seja, ele já não tem mais vontade de ficar junto com as rodas dos amigos. Ele já não tem vontade mais de falar coisas de futebol, coisas dessa terra. Ele totalmente já está... A primeira coisa também que arde nele é a chama do Espírito. Eu estou me arrepiando aqui. Glória a Deus. É muito A forte, coisa né? é tão linda, a coisa é tão linda, tão maravilhosa, que em Atos 2, quando Pedro ele recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz, qual que foi a primeira vontade dele? Curar enfermo? Não. Expulsar demônio? Não. Pregar o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. A primeira coisa que ele fez, irmã Cleide, Verdade. Glorificado seja o Senhor. ele saiu da casinha e já disse, ei, arrependei-vos! Já foi encorajado. Exatamente. Então quando a gente recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que a gente quer pregar para todo mundo. É verdade. Chega uma hora que a sua casa fala, meu Deus, eu não aguento mais esse cara pregando, mas virou crente. Meu Deus, só fala de Jesus agora. Aleluia. Então, por causa desse motivo, você vai perder amigos. Porque você tem vontade de pregar para todo mundo. Fala, nossa, eu cansei. É como Jesus falou assim, né? Olha, o reino dos céus é como uma dracma perdida. Glória a Deus. Que Glória a alguém Deus. se perdeu naquele campo. E quando aquela mulher achou aquela dracma, se saltou de alegria. E é isso o reino dos céus. Quando nós não conhecemos. E quando a gente acaba conhecendo, a gente quer falar para todo mundo, oh, é muito bom, vão comigo. Você quer verdade. convidar até o gato para ir para a igreja. É verdade. O cachorro, o papagaio. Pastor Júlio, continuando, eu queria saber agora se todas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, é necessário ela falar língua estranha? Não. Não, porque é o seguinte, a língua que foi falada em Atos 2 é a língua das origens e nacionalidades. Pra você ter uma ideia, que tinha alguns homens ali sentados perto daquela casinha, ele disse assim, mas qual que esses homens falam da nossa nacionalidade? Tinha cretenses, tinha árabes, tinha povo da Cirene. Então, a línguas estranhas, a Bíblia fala assim, ó, e assim o Espírito Santo desceu e concebeu aos que falarem novas línguas. Então foi um concedimento do Espírito. É por isso que a gente fala, nem todos que falam em línguas são batizados pelo dom de línguas. Não é porque, imagina você, eu não falo em línguas, Sim. então eu não vou para o céu? Eu não sou batizado? Tem pessoas que não falam em língua, é mais obediente de quem fala. Verdade. Então o batismo com o Espírito Santo não é línguas. O batismo com o Espírito Santo é caráter. Logo, pastor Júlio, é possível uma pessoa que nunca falou em língua estranha ser batizada com o Espírito Santo? Claro que aconteceu na Bíblia Sagrada. Aleluia. Em que capítulo, pastor Júlio César? Nós estamos no capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo, se não me engano, no capítulo 13. Quando João, o anjo chega à casa de Cornélio, Sim. e diz para Cornélio, Pedro está na cidade. Sim. Então a Bíblia diz que ele vai à casa de Cornélio e eles já são batizados com o Espírito Santo. Mas o que acontece que devemos fazer? Como a pergunta dela é totalmente contramão daquilo que eu estou pregando agora, que ela falou assim, sobre a pergunta de falar em línguas e não ser batizado, Sim. nós temos que entender uma coisa. O quê? Tinha uma criatura na Bíblia Sagrada que ela não conhecia a língua de origem. E ela pregou na língua que ela desconhecia. Você conhece a história? Não. A mula falou. Ah, Nossa. verdade. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Isso é inacreditável. Então, se a mula falou uma língua que ela não conhecia, por que eu não posso? Verdade. É pastor. muito forte. É muita sabedoria, né, irmão Léo? Aliás, nós temos uma torre de Babel também. Aconteceu isso. A Bíblia diz que quando Nimrod vai construir a torre de Babel, Sim, sim. Deus vai parar a torre como?
dando a eles línguas estranhas. Eu não entendia você falava árabe, eu fazia americano, você falava italiano. E foi assim que hoje... Então, naquela época, havia muitas nações. As nações se saíram, Moleques, da Torre de Babel. Da Torre de Babel. Sim. Por isso que um fala italiano, outro fala francês, outro é brasileiro. Porque o Espírito do Senhor tomou aqueles escravos e fez com que parasse a Torre de Babel. Nossa, tremendo. Verdade, muito forte. Porque o objetivo de Nimrod era o quê? Colocar uma flecha nas costas e atirar na cabeça de Deus. Por quê? Porque a perversidade tem se aumentado. E Nimrod, quem não sabe, ele era bisneto de Noé. Verdade, pastor. Nossa, essa Tremendo, eu não sabia, né? missionária Cleide. Muito forte, né? Glória a Deus, porque o Senhor tem dado ao pastor Júlio sabedoria para explicar, né, irmão Alex? Sim. Pastor Júlio, quando um homem, ele aceita Jesus, quem leva o homem ao arrependimento, logicamente, é o Espírito Santo. E quais são a característica de um cristão quando recebe o Espírito Santo? Exato. Cortando, 1, 2, 3, cortando. Aí que é o problema, Alex. Você já falou essa pergunta e eu já respondi. Movimentos, afastar de amigos. Por isso que a gente tem que marcar as perguntas. Né? Falei tudo. Falei sobre separar amigos, né? Pregar o evangelho. Tá vendo? Vai ficar sempre no mesmo rodeio. A gente tem que... Por isso que é bom marcar. Vamos lá de novo? Vamos continuar. Vamos lá, Marquinhos. Mas vai continuar nos Vai, Macleide, vai, pergunta. Pastor Júlio, agora eu quero uma pergunta que eu muito gostaria que o senhor me esclarecesse. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Sabemos que é notório a todas as pessoas que estamos passando por uma epidemia, uma pandemia pelo mundo inteiro. Então o mundo está em aflição, em agonia. E eu quero saber o posicionamento do senhor a respeito do trabalho hoje existente do Espírito Santo nessa fase onde as pessoas estão necessitadas, sedentas de ter uma resposta sobre a sua alma, sobre a sua salvação. Boa pergunta, Macleide. O que o Espírito Santo me revelou? Eu vou falar a revelação de Deus. É simples. O Espírito Santo está preparando para ir embora daqui. Essas pessoas que estão passando pela epidemia, irmão Alex e Macleide, elas estão... A mãozinha chega lá, câmera. Desculpa, os irmãos de casa. É o nosso assistente. Aí, a questão o que está acontecendo? O povo está assustado. O povo que batia no peito e dizia, não tenho medo de morrer. Sim. É o que está brigando por alimento no mercado. É o que está falando, lavou a mão com gel. Verdade. É o cara macho do semáforo. É verdade. Pode vir que eu bato. O brabão da academia que tem um músculo desse tamanho, já está com a mãozinha passando álcool já. Verdade. Por quê? Porque o ser humano, ele afeta no seu íntimo. O íntimo, qual que é o íntimo? O homem, ele só vai ter temor da morte quando a morte se aproxima mais perto dele. Se a morte estiver 100 km de distância dele, ele não vai temer muito. Vai ouvir falar dela. Mas quando ela chega aos 30 metros, aos 10 metros, a 1 metro dele, ele começa a ver o pavor da morte. Verdade. Porque o pavor da morte, ele traz uma cadeia de situações terríveis. Como? A gente vai começar a receber vídeos de pessoas mortas, vamos começar vídeos de pessoas despreparadas, no hospital tentando reagir com 10 corpos, sem saber com quem vai atender primeiro. Sim. Então, quando o Espírito Santo ele já deu esse tempo para o povo, Verdade. o povo agora tem que sofrer um pouquinho do fel da morte. Exato. Quando a vida ela se manifestou, a morte não a compreendeu e também a rejeitou. Porque a vida sempre propôs em cima da morte. Ao ponto de Jesus dizer que nós temos um livro, um cântico muito lindo. Aonde está o inferno, o teu agrilhão, e está a morte, a tua vitória. Mas o problema não é esse. O problema é que a morte ela está ganhando força pelo afastamento da vida. Não que a morte sobressaiu sobre a vida. Nunca. Nós deixamos a vida e estamos recebendo a morte. É diferente. Entende? Sim. Então, nós deixamos a vida e a morte se aproximou de quem? De mim, de você, de todos aqui. Aleluia, glória a Deus. A morte não teve poder. A morte não tem poder. Ela ganhou força porque deixamos a vida. O dia que nós ganharmos e buscarmos a vida, a morte será aniquilada pela vitória. Aleluia. Graças a Deus. Pastor Júlio César, o falar em línguas estranhas, quais são os seus significados? Aí já é onde entra na Bíblia Sagrada. Aquilo que foi revelado é ao homem, e o que foi encoberto é a Deus. Quando nós estamos falando de línguas estranhas, estamos falando de língua de mistérios, línguas de não daqui. Jesus ele não falou em línguas estranhas, mas ninguém entendeu ele quando ele disse o meu reino não é aqui. Uma palavra tão simples para Pilatos.
Ele sendo hebreu e não entendeu, israelita sendo judeu, não entendeu a mesma palavra. O meu reino não é aqui, mas como assim? Você é rei de onde? Nicodemos também, em João 4 não entendeu, quando é necessário nascer de novo, mas como assim? Como pode ser isso? Então, o homem, as línguas estranhas, muito mais ainda, elas são direcionadas pelo Espírito e discernidas espiritualmente. Então não tem como poder ninguém para discernir as línguas estranhas se não tiver o dom de Deus. Glória a Deus. E através do Espírito Santo estar na vida de um ser humano, o Espírito leva a doutrina. E essas pessoas, pastor Júlio, que se maqueiam, brincam, anda com os trajes do mundo, é possível ter o Espírito Santo? Não. Judas, um grande profeta, disse assim, ó, em Judas capítulo 1, verso 19: eles são sensuais e não têm espírito. Glória a Deus. Ele cartou isso, ele disse, esses daí foram ondas impetuosas de trevas, que entrou, na verdade infiltrou. O que é infiltrar? Infiltrar não é entrar. Infiltrar só infiltra alguém, uma Cleide, que é realmente não convidado à festa. Você pulou a barreira, você desviou a segurança da festa e infiltrou. É um intruso. Exatamente. Então, ele disse que nesses últimos dias haveria pastores intrusos. E é o que está acontecendo. Por quê? Porque a vinha do Senhor dá dinheiro. Tipo assim, todos os homens estavam cada um em sua vinha. Mas cada um trabalhava e não dava enriquecimento, não tinha retorno. Aí ele olhou assim, olha, tem uma vinha saindo ouro. Aí ele falou, o quê? Como que faz para entrar? Faz uma teologia. Aí você entra lá e come do bom e do melhor. Lá é Canaã. Então todo cercado, toda vinha era cercada. A de Deus também era. Mas o que aconteceu com a vinha de Deus? A vinha de Deus fizeram um buraco. Invadiram pela cerca, entraram. Com curso de teologia, reinaram na vinha do Senhor para adquirir a riqueza da sua vinha. Porque a riqueza está na mão de quem? Não de Deus. A riqueza está na mão dos fiéis. Dízimo e oferta. Verdade. E é por isso, pastor Júlio, que a gente tem presenciado grandes prosperidades que o próprio Senhor tem proporcionado à terra, não porque os homens merecem. Então, o que o Senhor me fala a respeito das pessoas que tiveram tantas oportunidades de servir a Deus, de buscar o Senhor e não o fizeram? Ainda dá tempo para essas pessoas se arrependerem, buscarem o Senhor, receber o Espírito Santo que ainda está presente na terra? Posso ser ignorante? Sim. Tempo tem, porque nós estamos vivos. Mas não vai achar mais. Nós chegamos numa geração perversa. Exato. A geração, por que não vai achar mais? Mesmo se tentar buscar no encontro. É simples. Os homens não se arrependem. Hoje o arrependimento ele está muito baixo, irmão Alex. Irmã. Sim. Então, tempo dá. Dá para se arrepender? Dá. Mas não vão conseguir alcançar esse arrependimento. Porque o amor de muitos, nós estamos nas últimas gerações. Essa geração agora, ela vai crescer, ela vai ganhar força não por evangelho. Ela vai ganhar força para massacrar eu, você e ele. Nós somos perseguidos por essa geração. Exato, Essa pastor. geração covarde, mentirosa, incrédulo, ateu. Uma geração de prostitutos e prostitutas que não querem nada com Deus. Porque se eles quisessem, todos que nascem nesse tempo presente, no século XXI, toda criança, conhece o que é Jesus e sabe e tem uma igreja na porta, na rua da sua casa. Exatamente. Mas essa geração é terrível, essa geração é presunçosa. Elas estão se preparando um amadurecimento em armas colaterais para atingir nós, a igreja. Então eu acredito que tem salvação? Tem como ter? Tem. Mas o difícil é o acesso. Exatamente. Não tem mais. Estamos vivendo uma barreira, uma Cleide, da incredulidade e da falta de querer a Deus. Seria isso, pastor Júlio, a resposta para tantas pessoas que perguntam por que seria Deus permitir tantas pessoas morrer num só momento na terra? A permissão já veio desde o juízo, desde quando as escrituras foram escritas. João escreveu isso. O que o homem semear, ele se fará. Deus já permitiu antes de você nascer. Exato. Antes de qualquer um nascer, desde o Éden, Deus já estava na mente dele. Olha, agora que pecou, morrerá por causa do teu pecado. Deus já permitiu há muito tempo e está permitido. Está permitido, ó. Quem buscar juízo e justiça certamente virá. E quem não buscar certamente morrerá. Exatamente. Já está permitido para os dois lados. Deus não tem nada a ver esse vírus, por exemplo. Deus já permitiu. Por quê? Deus não vai cessar esse vírus. Não vai cessar. Para ele, para Deus, deixa correr. Mas se o homem voltar a se arrepender, se a igreja começar a orar, Deus vai fazer com que um homem, ele vai permitir que um homem ganhe uma sabedoria tal que vai através de um remédio parar o vírus. Não por causa do povo. É
causa do crente, que a oração do justo tem muitos efeitos. Exatamente. A Bíblia menciona que um profeta disse: não é por Deus não, nem por Jesus, pela minha palavra não vai chover Israel. Ele falou pela palavra dele. É verdade. Forte, Ele nem né? falou pela palavra de Muito Deus. forte. Então Elias era Deus? Não. Mas Deus honrava a palavra que saía da boca de Elias. Pastor Então, Júlio. nós oramos, nós podemos parar esse vírus na oração. Pastor Júlio. Por que não? E como que a gente possamos observar quando é o verdadeiro Espírito Santo? O que a gente devemos fazer? Quais são as provas que a gente pode discernir quando é o Espírito Santo ou não? Porque hoje em dia nas igrejas está havendo muitos espíritos enganadores. Posso falar? Sim, Jesus morreu dentro do templo ou fora? fora, Estevão, fora, Pedro, fora, João. fora. Alguém morreu dentro do templo? Não. Exato. Dentro do templo. Translada e desce o Espírito. Na comunidade cristã. E fora do templo, o Espírito Santo se expõe. Aqui ele desce e lá ele se expõe. Aqui todos nós recebemos. E lá, aqui o que nós recebemos aqui, temos que levar lá fora. Não tenho prata e não tenho ouro, mas aquilo que eu acabei de receber eu te dou. Levante e anda. Aleluia, glória a Deus. Então a igreja precisa receber e dar. E dar não é dentro do templo. Então não adianta, as igrejas que têm o Espírito Santo, ela não fica dentro de templo. Não fica. Não, porque não consegue. Se ela só buscar, vai chegar uma hora que ela vai encher tanto que ela tem que entregar para alguém. Então só pode fazer o ID quem tem o Espírito Santo. Logicamente. Glória a Deus. Quem não tem vai apanhar na rua e vai voltar para beber cerveja, não vai aguentar. Pedro foi espancado de manhã, à tarde estava pregando. Quem que incentivava ele a continuar? O Espírito de Exato. Deus. Então aqui nós buscamos e lá nós oferecemos. Então uma igreja que não tem o Espírito Santo, ela fica só no templo. Verdade. Por quê? Porque ela nunca enche, porque ele não está lá. Aleluia, glória a Deus. Ele nunca vai abastecer a igreja. Ele vai, não tem como, vai ficar pedindo e nunca recebendo. Entendeu? Verdade. Mas com a igreja do Espírito Santo, o que ela faz? Ela tá, vamos fazer amanhã o culto ali, vamos entregar o marmitex, vamos pregar a palavra. A gente já quer soltar para as pessoas. Amém? Amém. Boa Pastor resposta? Júlio, o senhor que é um grande pastor, que tem trazido palavras da última hora para todos, não só para a igreja presente, mas para todos que ouvem a distâncias enormes, talvez no mundo. Eu quero saber do senhor o que é uma palavra poderosa, o que é uma pregação poderosa. Porque muitas pessoas acham que falar eloquente, falar bonito é uma mensagem poderosa. Mas o que é mesmo uma palavra verdadeira, poderosa, descida realmente pelo poder do Espírito Santo? Arrepender-vos e seja batizado para receber o dom do Espírito. Glória a Palavra Deus, né? poderosa. Verdade. E Não é por muito falar que devemos ser ouvidos. O problema é que as pessoas, elas acham, eu vou pregar 1 hora, você pode pregar 10 horas, você não vai ganhar 2 almas. Pedro pregou 35 segundos. Arrependei-vos e seja batizado para receber o dom do Espírito. E na hora tinha 3.500 pessoas aceitando Jesus. glória a Deus. Então a palavra poderosa, ela não vem de palavras, ela vem do poder do Espírito. Paulo diz, não podemos somente em palavras, hein? A igreja não pode andar somente em palavras, Verdade. mas em poder. Então o poder, ele é transladado invisivelmente, ele não é visível. Por isso Jesus disse, o reino dos céus não é ele ali ou ele aqui. Não acreditei se assim fizer. Então o poder da palavra vem no poder do Espírito. Glória a Deus, muito forte, né? Muito tremendo. Lembrando também, Sim. tem cláusulas adicionais aí. Quais são? Jesus falou na parábola do bom semeador. O semeador estava com a semente e ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele estava no campo. Lembra que eu falei que não pode sair no campo sem Espírito? Então ele estava no campo, ele estava junto com a semente nos campos. Mas tem campo também que mesmo o Espírito Santo pregando não vai ser convencido. Não porque o Espírito Santo não tem poder para isso. É porque Jesus disse, se alguém abrir, eu e meu Pai entraremos nele. Se alguém abrir. Se abrirem. Ele não disse, eu vou aí arrombar a tua casa e vou catar você. Pois não é por força nem por violência. Se alguém abrir, pelo poder da eficácia do Espírito, a terra germinará uma árvore boa. E esse dá 100%, 60%, 100%. Então não tem como. Tem que ter o Espírito, é como eu digo. Uma igreja sem ninguém, muitos pastores às vezes estão começando o ministério e ficam pregando sozinho. Eu acho que ele é ridículo.
Tem ninguém na cadeira e está lá pregando. Está errado. Para ter uma parábola perfeita, tem que ter a palavra, o semeador e o campo. Correto. Ele vai ficar pregando para as paredes? Não Tem tem que ter um como. campo. Tem que ter um campo. E agora, se tiver só a semente e o campo, tiver semeador, também não tem parábola. Verdade. Ou se tiver somente o semeador e a semente, não tem campo, não tem parábola. Se tiver o semeador e o campo, e sem semente, não tem parábola. São três ligados um só. Todos têm que estar juntos, né, pastor? Ou seja, o semeador, a semente e o campo. O que significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos dias atuais de hoje que estamos vivendo? Como definir os três? Isso. Já olhou para o espelho? Já. Quantas pessoas se enxerga? Uma só. Quantos vocês são? Em 3. É Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito forte. Oh, glória a Deus. Mas Deus consegue sair, passear e voltar novamente para o corpo. Glória a Deus. O Espírito de Deus saiu do corpo dele e ele não morreu porque ele é imortal. O Espírito dele está aqui na terra e ele está sem Espírito lá no céu. Meu Deus, coisa Tremendo. Boa É muito resposta. forte. Boa Ele não morreu sem resposta. Espírito. Uma simples pergunta Por quê? se torna... Porque Deus é Espírito. Verdade. Muito forte, né? É sabedoria. Como alguém pode viver sem Espírito? Não tem como. Deus vive. Deus vive. A Trindade Divina. Pastor Júlio, mais uma pergunta. Essa foi forte. Pode um pregador ser usado pelo Espírito Santo de Deus para pregar para uma multidão ou para pregar para pequenas pessoas, poucas pessoas? Porque tem pessoas que acham que somente quando tem muita gente, uma multidão de pessoas, ele vai ser usado pelo Espírito Santo. Posso falar uma coisa para você? Claro. Felipe, você está fazendo o que agora? Nada. Suma daqui, aparece lá no eunuco. Por uma alma, Deus rebata uma pessoa de um lugar e descende de outro. Imagina usar, né, Cleide? Verdade. Pastor Júlio, uma pergunta. Isso daqui vem de mim, essa pergunta, uma dúvida que eu tenho. Estavam os 3 crucificados. Jesus no meio e os 2 ladrão. Quando Jesus, ele olha para o ladrão e fala: ainda hoje estarás comigo no reino do céu. Naquele momento, quando Jesus entregou seu espírito, Jesus subiu para a glória ou ele desceu até o inferno para pegar a chave da morte? Muito simples eu ver essa questão. Boa pergunta, né? Se ele subiu ou desceu, Sim. é simples. Presta bem atenção. Jesus era como nós. É corpo, alma e espírito. E o que aconteceu? Jesus, ele fez o que Deus falou na palavra. Quando nós morremos, entregamos a Deus o Espírito. Ele disse: Pai, eu entrego a Ti o meu Espírito. Quando ele entregou o teu Espírito, ele ficou em alma. Porque o corpo já estava jazido na cruz. E em alma, ele desceu. Aleluia, glória a Deus. O Espírito subiu e a alma desceu. Agora, desceu e pregou para os espíritos em prisões. Certo? Correto? Correto. Aí que tem uma coisa muito interessante que a gente tem que entender. É aí esse ponto que eu queria chegar. Qual é os espíritos em prisões? Quem são eles? Se ele desceu e pregou para os espíritos em prisões. Espíritos em prisões, irmão Alex, é todo aquele que está amarrado em seus pecados. Todos que foram ao inferno foram condenados pelos seus pecados. Então ali estavam aprisionados. Ele pregou dizendo, porque toda criatura tinha que se manifestar o poder de Deus. E todos tinham que reconhecer que ele era rei. Sim. Então por isso, para vencer, quando ele chega no inferno, quando ele chega para pregar para os espíritos em prisões, ele mostra a sua majestade de que ele tem o poder para libertar todos aqueles. Tinha que trazer para todos os homens e toda a criatura, porque ele é rei. E ele é rei de toda a alma. Então ele tinha que trazer essa ascensão. No terceiro dia, ele vence a morte e tem a chave da morte do inferno. Ele poderia fazer com que alguém do inferno saísse de lá. Mas ele não poderia fazer isso porque, segundo a lei, quem morre pela lei teria que pagar pela lei. Exato. Paulo disse isso. Exato. Então não podia libertar ninguém. Então, o que se falam hoje? Se falam que quem estava preso era Daniel, por exemplo. Dizem que Daniel estava no inferno. Aí ele libertou Daniel para que Daniel subisse com Diz ele. que Salomão também, por ter morrido na sua idolatria, pela sua própria sabedoria, acabou caindo em idolatria. Então, no caso, Salomão estava no inferno, então ele foi salvo.
Exato, então. Aí essa é a tese. Mas o que devemos olhar para o outro lado é uma tese só. Subiu e desceu para pregar os espíritos em prisão. Concorda? Sim. Podemos afirmar que Jesus subiu, né? O seu espírito subiu. Sim. E quando Jesus ele sobe, o que ele diz que vai descer? O Espírito Santo, que convencerá o homem do quê? Do pecado, Do do pecado. que? Das prisões. Então poderemos afirmar que aconteceu e está acontecendo agora, nesse exato momento. Isso. Ele subiu e desceu, o que testifica dele para libertar os espíritos que é eu e Glória a você. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Muito Que bom. maravilha, né, meus irmãos? Entendeu? Pastor Júlio, Podemos olhar para esse lado. Sim, sim. Mas ao mesmo tempo, de toda forma, foi para reinar o seu ministério, o seu reinado. O seu Ele só reinado. desceu no inferno para provar, ó, eu venci a morte. Então agora, até hoje, Jesus desceu para os espíritos em prisão. A Bíblia diz que nós estávamos no cativeiro, no cativeiro. Estavam presos. E ele desceu em forma de quê? De espírito, porque ele testificará o quê? De mim. Glória a Deus. glória a Deus. Até hoje ele está fazendo isso. Subiu e desceu para libertar os cativos do cativeiro. Glória a Deus. Muito forte. O Espírito Santo desceu. Pastor Júlio, o que é o arrebatamento? O arrebatamento? Vamos lá. A palavra já fala que não é um só que vai subir, né? E ele não será, o arrebatamento será só uma edição só. O que é o arrebatamento? Primeiro, arrebatar. O que é arrebatar? Tira. Tira do lugar e coloca em outro. Tomou para si e coloca em outro lugar. Arrebatei. Mas aqui está falando arrebatamento. Ou seja, mento, num momento, num acontecimento, né? E levando em consideração que no momento e no acontecimento do arrebatar, se coloca arrebatamento. O que é o arrebatamento? O dia da libertação do povo hebreu das mãos de Faraó. Sim. É o arrebatamento. Glória a Deus. Quando Moisés chega em Faraó e diz, olha, eu vim buscar o povo hebreu. Sim. Ele arrebatou das mãos de Faraó. Exato. Assim Faraó hoje vive no mundo. O príncipe do mundo é Faraó. E o povo precisou abrir as águas para o povo passar, não é isso? Sim. E qual que era o nome do mar? Mar vermelho. Exatamente, agora acontece a mesma coisa. Nós somos agora arrebatados e somos passados pelo mar de sangue. O sangue que cor? Vermelho. Exatamente. No meio do sangue de Cristo para a nova Canaã prometida. Quem são esses 144 mil que serão arrebatados? Bom, aí que está o problema. Nós devemos entender por duas questões. 144 mil são pessoas em Israel que teve a oportunidade de ser salvo, que aceitaram a Cristo como Salvador. São 144 mil da nação de Israel. Não tem brasileiro, não tem, é só lá. Ou seja, o povo de Israel é um povo eleito. Sim. Mas nem todos, porque nem todos criam em Cristo Jesus. Sim. Então, os 144 mil é os especiais para Deus, porque eles vêm da nação de Israel, eles são judeus, Correto. israelitas. Então Deus vai pegar aqueles 144 mil e trazer para si, porque toda a nação de Israel já está determinada de sua destruição, porque amaram outros deuses. E agora Deus vai arrebatar os 144 para ficar a descendência de Israel. Exatamente. Glória a Deus. Pastor Júlio, muitos pregadores. Uma pergunta depois a sua dele para iniciar. Muitos pregadores pregam, já pregaram, e eu já ouvi bastante sobre isso, que a igreja não passaria pelo período da grande tribulação. O que o senhor tem a dizer, como um grande pastor, que Deus tem dado sabedoria, entendimento de uma forma diferenciada, a igreja realmente não passará pelo período da grande tribulação? Passará. Jesus afirmou isso. Ele disse, olha, vocês vão ser levados a sinagogas, a governos. Ele falou, vocês serão açoitados. Jesus falou em Mateus 24. Para quem não sabe, Mateus 24 é o mini apocalipse do Novo Testamento. Glória a Deus, é Glória a verdade. É o mini apocalipse. Então você sabe que lá nesse Apocalipse 24 ele disse isso, que nós seremos levados. Então a igreja precisa ser peneirada na grande tribulação. Ela vai passar sim pela grande tribulação. Um período dela sim vai passar.
E nesse momento vai triturar os crentes. Ali vai ser o momento de saber quem ama a Deus e quem não ama. Porque é o seguinte, todos provaram através de sangue. Estevão subiu ao céu através do sangue. Sim. Paulo, através do sangue. João Batista, Através de sangue. todos, não mudou e não vai mudar. E vai acontecer conosco também. Amém. Glória Nós a que Deus. ficarmos vivos, vamos sim a ser arrebatados, somos ser arrebatados. Mas Jesus vai vir arrebatar tua noiva na hora que ela não estiver aguentando mais apanhar. Glória a Deus. Forte. Mais uma pergunta para nós encerrar essa entrevista. Pastor Júlio, não haverá o segundo arrebatamento? Deixa eu falar uma coisa para você. Sim. O arrebatamento não é um casamento? Sim. 2 casamentos não é pecado? É. E por que Deus tem que casar 2 vezes? Glória a Deus. A Bíblia menciona. É muito forte. Deixa eu perguntar É uma coisa. muito forte. Deixa eu perguntar uma coisa. A segunda parábola diz assim, ó. A porta abriu E se fechou? e as loucas conseguiram entrar? Não. Não. Ele falou que não vos... Conheço. Exatamente. Glória a Deus. Então já casei. Não vai casar de novo. Aí os que ficou é uma prostituta querendo entrar no casamento. É verdade. Traiu, pegar o marido para ela. Ou seja, Deus vai vir buscar a noiva, né? A noiva acesa já tá casada. Glória a Deus. Não tem que casar de novo. E outra, lembrando, muita gente fala, mas vai ter segunda chance. Mas peraí. Se hoje, com o Espírito Santo atuando na terra, ninguém tem coragem de enfrentar um bandido, quanto mais uma serra elétrica, sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Porque o Espírito será retirado da terra. Quem vai ter coragem? O que nos dá coragem para enfrentar uma serra elétrica, nos cortar vivo, é o Espírito É o Santo. Espírito Santo. Chegar naquilo e dizer, é eu e minha fé. Mas que fé? Não tem porquê. É verdade. Amém? Amém. Amém. Vamos, então, por aqui. Glória a Deus. Obrigado pelo teste, Martim. Que Deus abençoe a todos de casa. Vocês que estão nos assistindo, deixe seu like, tá ok? E deixe seu comentário abaixo. Mais uma noite de bênçãos e vitórias e de bom entendimento, né, missionária Crede? Verdade. Com o pastor Júlio César. Que Deus abençoe a todos. Não deixe de compartilhar para alguém que precisa realmente de ouvir palavras de sabedoria. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Abraço. Tchau.